e olhou para ele, esperando receber deles alguma coisa. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés artelhos se firmaram. E todo o povo viu andando e louvando a Deus. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus, Pai querido, nós não somos dignos, ó Deus, de estar diante de Ti, ó Deus, para clamar ou pedir alguma coisa, mas mediante a Tua misericórdia, o Teu amor infinito. Senhor meu Deus, eu te peço neste momento que o Senhor venha falar aos nossos corações, aquilo que o Senhor quer falar. Ó Deus, que se esvazia de mim qualquer tipo, ó Deus, de altivez, mas que a Tua palavra, ó Deus, seja nesta hora, neste momento, entregue pelo Teu Espírito. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos queridos, continua com o texto, por favor, lá no início, e a gente vai acompanhar de acordo com o texto ali no Data Show. Atos capítulo 3, de 10. Ele começa ali narrando a respeito de Pedro e João, que estava subindo, estava a caminho do templo na hora da oração, hora da manhã. Isso quer dizer que mais ou menos 3 horas da tarde. E eu fico imaginando, queridos irmãos, que talvez ali se formava uma multidão de pessoas para ir até o templo para a oração, o horário 9. E nessa história, continua, por favor, 2, era trazido ali um homem que desde o ventre da sua mãe, isso quer dizer que aquele homem, ele era coxo desde o momento que nasceu. Aquele homem nunca na vida dele, ele andou, nunca na vida dele, ele pôde caminhar sozinho. E a gente começa a ver este texto, então, que aquele homem, desde o ventre da sua mãe, ele era coxo, qual todos os dias, diz aqui, todos os santos dias, aquilo era contínuo, todos os dias, aquele homem era levado à porta do templo. A Bíblia não fala que eram essas pessoas que levavam aquele homem, mas acredito que era alguém que conhecia aquele homem. A Bíblia não fala no nome desse coxo, mas a gente sabe que aquele coxo era uma pessoa que estava ali, que não tinha o prazer ainda de poder caminhar. E lá no texto, diz que eles colocavam a porta do templo, a porta do templo chamada Formosa, para pedir a esmola que estava no templo.
E se vocês já pensaram que a Bíblia fala desse homem que se colocava à porta do templo, e por que aquele homem nunca entrou no templo? E vocês vão me perguntar, por quê? Porque foi só a Sara que falou. Vou repetir novamente. Por que aquele homem, todas as vezes ele foram colocado à porta do templo, ele nunca entrou na porta do templo? Porque não podia. Porque não podia. Naquele momento, os judeus, eles, na sua adoração, que julgava perfeito, uma pessoa que tinha sua deficiência, era aleijado, ele não podia entrar no templo. Ele não podia entrar no templo para adoração. E por isso, todas as vezes, ele ficava à porta, perto da bênção, mas não podia receber a bênção. Vocês entenderam? O porquê aquele homem, todas as vezes, o texto que fala, todas as vezes que lemos esses textos, vemos que aquele homem não tinha condições de poder entrar ao templo para adorar. Então, voltando, a gente entendemos que esse homem começava a viver a marginalidade daquela população. Aquele homem vivia à margem da sociedade. Aquele homem não podia ter o prazer de poder desfrutar das mesmas coisas que as outras pessoas poderiam. E continuando o verso 2, 3, agora. E quando Pedro estava passando em João, ele se compadece deste homem. Ele olha para esse homem, e Pedro e João, então, que ia entrando no templo, que estava ali para poder fazer a sua adoração, a sua oração, e então aquele homem pediu para que lhe desse uma esmola. Talvez era somente aquilo que restava dele, pela sua sobrevivência, para poder ter algo para comer, porque era um homem que estava esquecido pela sociedade. Verso 4. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse... O que ele disse? Olha para nós. Em outras versões, Pedro, a Bíblia diz assim que ele disse assim: olhe nos meus olhos. Olhe nos meus olhos. É o que eu quero te dar. É o que eu quero te oferecer. Verso 5, por favor. E olhou para ele, esperando receber dele alguma coisa. Verso 6, aquele homem esperava receber alguma coisa. O que ele poderia receber naquele momento, o que ele achava que poderia receber naquele momento, era simplesmente uma esmola, mais nada disso. Talvez de tantos tempos, a Bíblia não fala a quantidade, talvez mais de 40 anos, aquele homem passou por aquilo ali. E todos os dias a mesma coisa, todos os dias ele passava pelas mesmas dificuldades, mesmas coisas, dependendo de pessoas, dependendo de outros, para levar até a porta do templo. Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Queridos, eu quero dizer que hoje, nessa noite, talvez você entrou aqui para receber algo tão especial na sua vida.
Talvez você veio para ouvir alguma coisa a respeito de que Deus pode fazer na sua vida. Mas eu quero dizer para você que eu quero te oferecer algo muito mais do que você pensou. O que eu tenho é Jesus. O que eu quero te oferecer para a sua vida é Jesus. Então nós começamos a ver nesta cena, do versículo de 1 a 3, Pedro e João no templo para orar, uma disciplina constante, uma disciplina espiritual. A posição dele na porta, sem entrar, simbolizava que a pessoa perto da bênção, mas não podia receber a bênção, não podia estar diante de Deus, não estar daquilo que ele poderia receber de maior. E muitos de hoje ainda, à porta da igreja, buscando soluções, buscando soluções superficiais, alívios, talvez alívio financeiro, muitos emocionais. Mas o que Deus quer te dar é mais do que isso, querido. O que Deus quer te dar é transformação espiritual. Isso vale mais do que o ouro. Isso vale mais do que a prata. Foi isso que Pedro e João falou para aquele homem. Olha, eu vou te dar algo que é muito mais precioso do que você está me pedindo agora. Irmãos, imagina uma coisa. Não era o fato da cura. Às vezes a gente fica tão focado na questão da cura daquele homem. Sim, foi importante, porque alguém que viveu, talvez aí, dos seus 30, 40 anos, sem poder andar, e poder andar naquele momento era algo fantástico, sim, muito fantástico. Mas não era só isso. Não era só isso. Não era isso o centro da mensagem de Pedro e João. Não era só isso que aquele homem estava recebendo naquele momento. Mas aquele homem estava recebendo algo muito mais precioso. Aquele homem estava recebendo a vida eterna. Quando ele reconhece que Jesus poderia fazer algo na vida dele. Porque então aquele homem entra dentro do templo. Estava sendo transformado. Está muito fraco. Aquele homem estava sendo transformado
fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Vamos repetir comigo? Aquele homem estava sendo transformado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Assim Deus faz na nossa vida. Ele não somente estava sendo transformado fisicamente, mas aquela transformação estava vindo de dentro para fora. Começou no coração daquele homem. O seu psique, a sua emoção, também estava sendo transformado. Porque aquele homem começou a se alegrar, a glorificar o nome de Deus. Aquele homem, não somente fisicamente, não somente emocionalmente, mas também houve ali naquele momento algo extraordinário. Porque aquele homem mudou espiritualmente. Aquele homem não foi procurar a sua casa, aquele homem não foi procurar outro lugar, não foi procurar os bares, ele não foi procurar os amigos que o levavam, mas aquele homem entrou no templo para adorar também. A nossa transformação em Cristo, ela precisa ser visível, para que outras pessoas também possam ver. Possa ver o poder do Evangelho na vida de cada um de nós. O quanto Deus pode fazer na vida de cada um de nós. O quanto Jesus, que na cruz morreu, pode fazer na sua vida. E esse reconhecimento as pessoas precisam ver. As pessoas precisam ver. Um testemunho vivo é a maior propaganda da graça de Deus. E nós vivemos debaixo desta graça. Esta graça que nos alcançou. O poder de Jesus restaura completamente. Porque aquele homem não apenas anda, mas ele salta, louvando a Deus. Quando Jesus age, ele levanta o caído, ele dá nova vida. O Evangelho não só salva, mas também ele restaura, ele liberta, ele devolve a nossa dignidade. Pedro e João, quando olham para aquele homem, eles começam a ignorar a dor. Ele olha para nós, chamando para a atenção, para a expectativa. E Pedro declara: não tenho nem ouro, eu não tenho prata. Mas é o que eu te dou. Isso é eterno, vai durar para sempre. Porque a solução não é material, queridos. A solução não é física. A solução maior é espiritual. É quando nós nos deixamos ser envolvidos pelo Espírito Santo de Deus e Ele faça uma restauração. Quando Ele começa a entrar no meu coração e mudar o meu ser. É isso que eu tenho nesta noite para oferecer. É isso que nós como igreja temos para oferecer àqueles que ainda não conhecem este amor de Cristo. Hoje pela manhã nós ouvimos uma mensagem, também um pouco parecida, né? De um homem que era aleijado, também recebeu a cura de Jesus. E como é esse Jesus? Talvez você esteja perguntando. Esse Jesus é paz, amor, bondade
misericórdia. Para nós crentes, não seja indiferente com a dor das pessoas que estão ao seu redor. Precisamos oferecer a Jesus às pessoas. Para os que sofrem, a esperança. Para você, Jesus pode te levantar hoje. Jesus pode transformar a sua vida. Basta você aceitar. Eu quero te dizer mais uma coisa. Jesus, ele não vem para arrombar porta e nem vem para forçar nenhuma porta, mas ele bate. E a Bíblia diz que aquele que abrir a porta do teu coração, eu entrarei e sairei com ele e ele comigo. Às vezes nós não só estamos somente à porta, estamos tão próximo, da bênção, tão próximo de alcançar aquilo que Deus quer dar para cada um de nós. E muitas vezes, não só estamos próximo à porta, mas a porta do nosso coração, ele continua cerrado, fechado. Mas Jesus, ele bate. Jesus, ele bate. Jesus, ele pede licença para poder entrar. Mas muitas das vezes nós não damos ouvido à voz de Cristo. Muitas das vezes nós não abrimos a porta do coração. Eu quero dizer para você que você não precisa ter medo. Porque o que Cristo quer fazer com você é maior do que você possa pensar em receber. O que Cristo quer fazer na sua vida é maior do que você possa imaginar. Eu me lembro, ainda com 14 anos de idade, queria muito fazer uma decisão ao lado de Cristo, porque eu tinha tomado uma decisão, mas eu não entendia que a minha decisão já tinha sido acontecido. Mas o inimigo, ele é tão sujo, que muitas vezes, momentos que eu dormia. E por 3 vezes eu tentei. E por 3 vezes eu dormi. Não consegui. E a frase que eu usei foi essa: Senhor, se eu não me tomar uma decisão agora, eu não te quero para nunca mais. Essa foi a minha palavra. Mas eu não tinha entendido que eu já tinha tomado uma decisão. Eu não sabia que eu já tinha tomado uma decisão, mas o inimigo, ele tenta enganar a gente, É dizer assim, se você não ir lá na frente, você não tomou decisão nenhuma. E naquela época, então, em um culto de evangelístico na igreja, e lembro até hoje, quando o pastor fez o apelo, eu estava dormindo, e de repente eu dou um salto e ouça o apelo. Naquele momento o pastor falou assim: olha, quem quiser tomar uma decisão lá de Jesus Cristo, levanta a sua mão. E foi naquele momento que eu levantei minha mão. Senti aliviado, mas transformado. Queridos, a alegria era tanta, que aquilo não ficou para mim.
As outras pessoas que estavam do meu redor começaram a saber, porque meus amigos, meus parentes, porque eu começava a falar de Jesus para eles, o quanto Jesus me ama, o quanto Jesus pode fazer na sua vida, o quanto Jesus fez na minha vida. Eu sei que talvez cada um de vocês, irmãos aqui, tenha uma experiência grande na sua vida, o que Deus fez na sua vida. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente muitas vezes tarda tanto para tomar uma decisão tão maravilhosa. Não sei por quê. Às vezes a gente deixa sempre para depois, querendo resolver tantas coisas. E Jesus está dizendo para você: eu te quero agora. Eu te chamo agora. A minha palavra para você é agora. O meu tempo é agora. Eu não vou forçar o seu coração, mas eu preciso que você tome a sua decisão. E eu quero dizer, queridos, que hoje Jesus estende a sua mão para você. Assim como Pedro estendeu a mão àquele homem que estava coxo, Jesus está estendendo a sua mão para você. E eu quero dizer a você que você quer se levantar, dar condições e andar em novidade de vida. Abra o seu coração para Ele. Convida Ele para entrar. Entrega a sua vida a Jesus. Convide. Você que está afastado, talvez quer retornar à comunhão e andar com Deus. E quer curar emocionalmente, espiritualmente, restaurar a sua família. Eu quero convidar a você, que você abra o seu coração para Jesus. Vou pedir à igreja que esteja orando. E eu não posso sair desta noite aqui, desse momento, sem pelo menos fazer uma pergunta a você. Esse momento que a igreja está orando, você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, essa pergunta é para você. Hoje, nessa noite, Ele te faz um convite. Hoje, nessa noite, Ele quer estender as mãos para você. Talvez hoje, nessa noite, Ele está batendo na porta do teu coração. E Ele está dizendo assim para você: minha filha, meu filho, abra o coração. Sou eu, Jesus, quem bate agora. Sou eu, Jesus, que está à porta. Abra o coração. Você quer fazer isso nesta noite? Levanta a sua mão onde você está. Eu vou orar por você nesta noite. Se alguém no nosso meio que queira tomar essa decisão ao lado de Jesus, eu quero fazer esse apelo a você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu, entregou a sua vida pelos nossos pecados, para nos curar da ferida da morte eterna. Esse mesmo Jesus, Ele também está fazendo um convite a você. Esse mesmo Jesus, Ele está batendo a porta do coração. Esse mesmo Jesus, Ele quer entrar, mas Ele nunca vai forçar. Ele nunca vai arrombar a porta do coração de ninguém. Porque Ele quer uma decisão verdadeira, uma decisão que seja unicamente sua, que você esteja ciente do que você está fazendo. Assim como aquele homem levantou e foi ter com aquele discípulo João,
e Pedro, assim aceitando a cura, Ele quer também que te curar. Ele quer também que você levante a sua mão. Ele quer também, esse mesmo Jesus do passado é o Jesus de hoje. Alguém que queira tomar essa decisão, levante sua mão. Eu vou orar por você nesta noite. Eu não vou ser delongo, não vou demorar. Eu só vou dar mais esta oportunidade para você. Se você quer tomar essa decisão ao lado de Jesus, pode fazer. Se não, eu estarei à porta, estarei ali. E gostaria, se você talvez não está sentindo a vontade de poder tomar essa decisão, mas chegar ali e falar assim: pastor, olha, eu não tomei a decisão ali, mas eu queria, neste momento, que o Senhor continuasse orando por mim. Ou eu quero tomar uma decisão, mas eu não quero ir à frente, eu não quero levantar minha mão, né? Eu entendi a mensagem, eu entendi aquilo que Deus tem falado no meu coração. Esta oportunidade que talvez seja a única, a gente não sabe o dia da manhã, mas eu quero dizer a você, esse mesmo Deus ainda está de braços abertos, te esperando. Vou convidar aqui neste momento o nosso grupo de louvor, vai estar cantando o último cântico, e nós vamos orar neste momento também, antes de cantar. Enquanto isso, os irmãos já estão vindo. E a todos